No coração da periferia do Rio de Janeiro, onde o asfalto quente e as casas simples contavam histórias de luta diária, um jovem sonhador ousou desafiar o destino. Flávio Augusto da Silva, um nome que hoje ressoa no mundo dos negócios, começou sua jornada com um capital quase nulo, mas uma ambição inabalável. De um bairro humilde, onde a vida era uma constante negociação, ele forjou um caminho que o levaria a construir não apenas uma, mas várias empresas bilionárias, incluindo a icônica Wise Up e o time de futebol Orlando City. Esta é a saga de um menino que, contra todas as expectativas, transformou desafios em degraus para um império. Uma história repleta de reviravoltas, decisões audaciosas e momentos de pura tensão. Você está pronto para desvendar os segredos por trás dessa ascensão meteórica? Fique conosco e descubra como a resiliência e a visão podem reescrever qualquer destino. E você? Qual foi o momento mais desafiador da sua vida que te impulsionou para frente? Compartilhe sua história nos comentários. Nossa jornada começa em um cenário que, à primeira vista, pouco prometia o brilho de um império bilionário. Estamos no bairro Jaburu, na periferia do Rio de Janeiro, em meados dos anos 80. Um local de classe média baixa, cercado por favelas, onde a vida era um desafio constante e as oportunidades, um luxo para poucos. Aqui, em uma casa de modestos 70 metros quadrados, com apenas 2 ou 3 quartos e um único banheiro, vivia o jovem Flávio Augusto da Silva, ao lado de seus pais e 2 irmãs. Seu pai, filho de carpinteiro e dona de casa, havia construído uma carreira de sargento no exército, enquanto sua mãe, professora da rede pública, lutava em 2 empregos para sustentar a família. Flávio, até os 13 anos, era um garoto comum, imerso no universo do rock nacional e da guitarra, sem grandes preocupações com o futuro. Sua rotina era a de muitos jovens da região: jogar bola na rua, soltar pipa e caminhar cerca de 8 minutos até a escola pública. Mas o destino, ou talvez a ambição, começaria a bater à sua porta de forma inesperada. A ideia de uma carreira militar, com sua estabilidade, boa remuneração e prestígio, surgiu de conversas com amigos. O Colégio Naval, um caminho para se tornar oficial da Marinha, parecia um salto social e financeiro significativo. Sua mãe, com a determinação que só uma mãe pode ter, pesquisou e descobriu que a melhor preparação para um concurso tão concorrido, que lotava o Maracanã de candidatos, estava em um cursinho em Madureira. A partir daquele momento, a vida de Flávio mudou drasticamente. Diariamente, ele enfrentava 3 horas e meia de transporte público lotado, cruzando a cidade maravilhosa que, daquele lado, não era tão maravilhosa assim. Ônibus onde brigas, tiros, acidentes e assédios eram parte do cotidiano. O preço para disputar de igual para igual com quem havia estudado nas melhores escolas do Rio estava apenas começando. E o sacrifício era imenso. O salário integral de um dos empregos de sua mãe era dedicado à mensalidade do cursinho. Na nova escola, o choque cultural foi imediato. Rodeado por colegas de realidades muito diferentes, com tênis de marca e relógios descolados, Flávio sentiu o peso de sua origem. O apelido Jaburu o constrangia, mas aos poucos ele aprendeu a se adaptar e a falar a língua daquela nova tribo. No entanto, a adaptação pedagógica foi mais difícil. Apesar de ser um bom aluno, o nível de profundidade dos conteúdos era muito superior ao que estava acostumado. O primeiro ano foi um desafio, e o resultado do concurso, pífio. Ele não chegou nem perto da aprovação. Mas em vez de frustração, Flávio sentiu algo diferente. A descoberta de uma nova referência. Ele não era inferior, apenas estava defasado. E isso, para ele, era uma oportunidade. Estava diante de seu primeiro ponto de inflexão. Um momento que, como ele mesmo descreve, oferece 2 opções: seguir para a direita ou para a esquerda. A primeira opção era a mais fácil: seguir para o ensino médio, como a maioria faria. A segunda, e mais audaciosa, era interromper o fluxo natural, não se matricular no ensino médio e estudar por mais um ano, novamente no cursinho, sem garantia alguma de sucesso. Aos 14 anos, Flávio escolheu a segunda opção, uma decisão criticada por amigos e parentes que viam a perda de um ano letivo,
como uma tragédia. Para ele, porém, seria um investimento de risco. Um ano ganho em direção ao seu objetivo de ser oficial da Marinha. O ano de 1986 foi de estudo intenso. Ele abdicou de saídas, namoros e festas, focando-se em sua meta. Mas, novamente, o resultado não foi suficiente. A concorrência era brutal, uma vaga para cada 1.500 candidatos. Abalado, mas não derrotado, Flávio se viu diante de um novo ponto de inflexão. Seus pais, vendo seu empenho, o apoiaram. E ele, com uma convicção ainda maior, decidiu tentar pela terceira vez. Dessa vez, a preparação foi radical. 3 horas e meia diárias de ônibus, o salário da mãe novamente comprometido e Flávio estudando como um louco. Comprava livros internacionais em sebos, fazia uma redação por dia e cobria as paredes do quarto com conteúdos. A cada noite, quando o sono batia, ele pensava: alguém no Brasil ainda está estudando agora, então vou estudar mais 1 hora. Era um exagero, sim, mas, como ele diria, ao lutar por um objetivo, os determinados assumem o risco de exagerar para não negligenciar. A prova chegou e, com ela, a certeza de um bom desempenho. 1 mês de espera angustiante, até que no jornal, em meio a milhares de nomes, lá estava: Flávio Augusto da Silva. O sonho estava realizado. A autoconfiança, forjada em 3 anos de sacrifício e perseverança, era um ingrediente muito mais importante do que ele poderia imaginar. No entanto, a vida militar, uma vez vivida dentro do Colégio Naval, revelou-se um choque. A hierarquia, a disciplina, a rotina padronizada, a desconstrução da individualidade, tudo aquilo chocava-se com sua natureza indomável e mente criativa. Ele não se encaixava. Após 2 anos de conflitos e punições, a Marinha o convidou a se retirar, por inaptidão para o oficialato. Uma expulsão que, para muitos, seria um fracasso retumbante. Mas, para Flávio, foi uma libertação. Ele não queria mais aquilo. Em 1990, de volta para casa, Flávio, agora com 17 anos, prestou e passou em todos os vestibulares para as melhores universidades do Brasil. Mas, em um ato simbólico, fez a prova para a Escola Naval. E passou novamente. Entregou o jornal com seu nome ao pai, não para ingressar, mas para provar. Eu não vou para a Marinha porque eu não quero, e não porque fui expulso. Naquele momento, ele reconquistava o respeito do pai. E mais importante, consolidava a certeza de que era capaz de conquistar qualquer coisa, desde que estivesse disposto a pagar o preço. Essa experiência, apesar de todas as suas agruras, talhou sua autoconfiança e deixou marcas profundas, que estariam presentes em cada ponto de inflexão que ele viveria nos anos seguintes. Aos 18 anos, Flávio Augusto da Silva já havia provado a si mesmo e a seus pais que a perseverança era sua maior aliada. Mas a vida, como sempre, apresentava novos desafios e, com eles, novas motivações. Uma delas tinha nome e sobrenome: Luciana, uma linda menina de 15 anos com quem ele sonhava em construir uma vida, e rápido. O amor, porém, esbarrava em uma realidade prosaica. Era preciso dinheiro para pagar o sorvete, o cinema, para construir um futuro. Foi nesse contexto que Flávio deu seus primeiros passos no empreendedorismo. Sua jornada começou de forma despretensiosa, vendendo relógios. Ele comprou um, vendeu, comprou outro, vendeu novamente. Rapidamente conquistou a confiança de um fornecedor e passou a pegar mercadorias em consignação. O que era um bico para pagar os encontros com Luciana transformou-se em uma pequena carreira internacional, com viagens ao Paraguai em busca de melhores margens. O mosquito do empreendedorismo, como ele mesmo descreve, já o havia picado. Mas o destino reservava um caminho ainda mais inusitado. Ao folhear um jornal de domingo, Flávio se deparou com um anúncio de emprego que não exigia experiência nem curso superior. Intrigado e pensando em um bico para os meses antes de iniciar a Faculdade de Ciência da Computação, ele decidiu tentar. A cena da entrevista era, no mínimo, curiosa. Uma fila que dobrava a esquina, candidatos experientes e ele, um garoto de 19 anos,
vestindo uma gravata pela primeira vez. Questionado sobre o porquê de querer ser um executivo, sua resposta foi a mais sincera e, talvez, a mais estúpida para um recrutador. Minha intenção é apenas trabalhar por 5 meses antes de começar minha faculdade. Surpreendentemente, ele foi aprovado para a próxima etapa. Descobriu que o trabalho era como vendedor de um curso de inglês, sem salário fixo, sem carteira assinada, sem benefícios. Pelo contrário, ele precisava investir suas próprias economias e até pedir moedas emprestadas à avó para passagens e fichas telefônicas. Seu escritório era um telefone público no aeroporto Santos Dumont, de onde passava horas ligando para potenciais clientes. Um ambiente empreendedor sem garantias, onde a única recompensa era a comissão. Apesar das condições, Flávio se destacou. Em apenas 4 anos, ascendeu a diretor, alcançando ganhos de cerca de $7.000 por mês, um valor que, na época, levaria pelo menos 12 anos de carreira convencional para ser atingido. Aos 20 anos, realizou seu sonho. Casou-se com Luciana, então com 17. A lua de mel foi em Xerém, o presente de casamento, uma televisão usada de 14 polegadas e a primeira noite no apartamento alugado, marcada por um tiroteio na zona oeste do Rio. Mas, para eles, era a concretização de um sonho, um pequeno detalhe em meio à felicidade. A experiência na empresa de inglês, com seu plano de carreira agressivo e a possibilidade de ganhos muito acima da média, fez Flávio repensar seus planos. A faculdade podia esperar. Ele queria focar 100% em suas metas. E foi nesse ambiente, sem saber, que ele começou a construir o alicerce para o que viria a ser a Wise Up. A ideia de ter o próprio negócio amadurecia, impulsionada por uma experiência na Venezuela, onde ele e Luciana haviam perdido tudo, mas voltaram falando espanhol e com uma valiosa lição sobre empreender do zero. O ponto era o timing. Flávio não tinha o capital necessário, cerca de R$500 mil na época, e ele tinha apenas 50 mil. Ele tentou convencer um amigo a vender seu carro, um Voyage 86, para ser sócio, mas o amigo, temeroso, recuou. Sem desanimar, Flávio buscou uma solução inusitada. Com um bom relacionamento com a gerente do banco, Alda, ele e Luciana conseguiram um aumento no limite do cheque especial. R$10 mil para cada um, totalizando R$20 mil. Uma quantia que, em valores atuais, seria o equivalente a R$100 mil, com juros de 12% ao mês. Uma aposta arriscada, mas que ele via como a única alternativa. Com essa quantia, que mal dava para uma reforma inicial e alguns móveis, Flávio alugou um andar inteiro de 437 metros quadrados na Avenida Rio Branco, no centro do Rio de Janeiro. A tarefa de convencer o proprietário, sendo um jovem de 23 anos sem fiador, foi um capítulo à parte, mas sua credibilidade e paixão pelo projeto falaram mais alto. Em 3 de abril de 1995, a primeira escola abriu suas portas. Flávio, Luciana e uma equipe de 20 funcionários, incluindo 8 vendedores, estavam prontos. A estratégia era a mesma que ele dominava: venda por telefone, agendamento de visitas e apresentação do curso. O dinheiro das matrículas antecipadas, 80 alunos pagaram antes mesmo da escola estar pronta, era essencial para cobrir os custos iniciais, que incluíam aluguel de aparelhos de ar-condicionado, linhas telefônicas e a folha de pagamento. Inicialmente, a escola se chamaria Winners, mas uma notificação de outra empresa com nome similar forçou uma mudança. Em um concurso interno, com a condição de que o novo nome começasse com W para aproveitar o material didático já impresso, a equipe chegou a 5 finalistas. 4 já existiam. A única que sobrou, e que Flávio menos gostava, era Wise Up. Mal sabia ele que esse nome se tornaria sinônimo de sucesso e inovação. O primeiro ano foi um sucesso meteórico. Mais de 1.200 alunos matriculados, um faturamento de $120 mil por mês, o equivalente a R$600 mil, e uma margem de mais de 40%. Em apenas 8 meses, Flávio abriu a segunda filial na Avenida Paulista, em São Paulo, um dos endereços mais caros do mundo.
Novamente, a audácia e a capacidade de convencimento foram cruciais para alugar o imóvel sem fiador. Essa escola se tornou uma máquina de gerar caixa, financiando a expansão da Wise Up para outras cidades. Entre 1995 e 1998, 24 escolas foram inauguradas, uma média de uma nova unidade a cada 45 dias. O menino da periferia, com um cheque especial e uma visão ousada, estava construindo um império. E você? O que achou desses primeiros passos de Flávio Augusto? Acha que a coragem de arriscar tudo em um cheque especial foi uma loucura ou uma genialidade? Deixe sua opinião nos comentários. A Wise Up, que nasceu de um cheque especial e da audácia de um jovem, experimentava um crescimento meteórico. Em apenas 3 anos, entre 1995 e 1998, Flávio Augusto e sua equipe inauguraram 24 escolas próprias, uma média impressionante de uma nova unidade a cada 45 dias. Aos 26 anos, ele já contava com mais de 1.000 funcionários e um faturamento que alcançava dezenas de milhões por ano. O sucesso era inegável, e a intuição de Flávio, que o guiou desde o início, parecia infalível. No entanto, o ano de 1999 trouxe consigo uma virada inesperada. Com a empresa em plena expansão, Flávio e Luciana decidiram que era hora de organizar a casa. Contrataram uma consultoria de organização e métodos para profissionalizar a estrutura, desenhar processos e implantar um sistema de gestão. A ideia era boa, mas a execução, impulsionada por uma autoconfiança excessiva e uma certa embriaguez pelo modelo corporativo, levou a um desvio perigoso. Flávio, que sempre esteve na linha de frente das vendas, começou a se afastar da pancadaria do campo de batalha. Ele se viu mergulhando em uma frequência mais administrativa, distante da sua essência. O custo fixo da empresa disparou com a contratação de novos profissionais e a aquisição de 2 prédios, um na Avenida Paulista e outro na Barra da Tijuca, para ser o quartel-general. Essas aquisições representavam um desembolso de cerca de R$100 mil por mês em valores da época, ou R$350 mil em valores atuais. A nova estratégia comercial, que prometia aumentar a performance em 30%, fez o oposto. As vendas caíram 30%. A combinação explosiva de custos crescentes e receita em queda gerou um rombo financeiro assustador, R$120 mil por mês em fluxo de caixa negativo, que rapidamente se transformou em uma dívida acumulada de R$2,5 milhões, o equivalente a cerca de R$9 milhões hoje. O império estava à beira do colapso. A tensão atingiu seu ápice em uma noite de 1999. Luciana, grávida de 7 meses, estava no quarto, rodeada por papéis e com uma expressão de preocupação inédita. Ela, que sempre foi o ponto de equilíbrio de Flávio, disse: "Temos que pagar a folha amanhã. Estamos com todas as contas estouradas e sem caixa." Para quem sempre considerou a folha de pagamento sagrada, essa era uma declaração de crise máxima. Naquela mesma noite, um evento inusitado e simbólico ocorreu. Flávio, com a cabeça quente, encontrou um gafanhoto enorme na escada de sua casa. Em muitas culturas, o gafanhoto simboliza a falta de prosperidade, associado a pragas que destroem lavouras. Flávio, interpretando o aparecimento como um sinal, decidiu tomar uma atitude simbólica. Com a sacola plástica contendo o inseto, ele hesitou, sentindo pena. Mas Luciana, com um olhar firme, disse: "Flávio, se você veio até aqui, você deve ir até o fim. Amanhã será preciso firmeza para seguir em frente com nossas decisões." Ele pisou na sacola, esmagando o gafanhoto, um gesto que marcou o início da virada. Aquela madrugada foi de planejamento intenso. Flávio e Luciana montaram um modelo detalhado de fluxo de caixa, cortando todas as despesas desnecessárias e definindo metas agressivas de vendas. O plano de ação incluía medidas drásticas: desmontar o plano da consultoria, demitir profissionais de áreas como RH e TI e devolver o prédio do quartel-general. No dia seguinte, a dor das decisões. Flávio, com o coração apertado, demitiu 4 pessoas que estavam motivadas e acreditavam no projeto. Ele se lembrou do olhar de Luciana e da necessidade de fazer o que era preciso. Ao todo,
Foram cerca de 30 demissões, um prédio devolvido, vários contratos renegociados e uma redução de custos que ultrapassava R$450 mil mensais, em valores da época. A segunda parte do plano era reassumir a área comercial. Flávio, que havia se afastado e se tornado um burocrata, convocou toda a equipe comercial das 24 escolas. Em um discurso franco e humilde, ele admitiu seus erros. Eu errei. Desprezei o que nos trouxe até aqui. Eu me dei ao luxo de ficar de saco cheio do que nos fez ter o sucesso que conquistamos. Eu me tornei um burocrata, porém decidi retomar de onde parei, resgatar a nossa essência e avançar como jamais avançamos. A adesão foi de 100%. O resultado foi espetacular. Em menos de 6 meses, as vendas dobraram. A Wise Up finalizou o ano 2000 com as finanças equilibradas e uma plataforma pronta para expandir através de franquias. Para coroar a virada, no início de 2001, Flávio vendeu algumas escolas próprias no Rio de Janeiro por $3,5 milhões. O gafanhoto da arrogância havia sido esmagado e os erros transformados em valiosas lições de humildade, liderança e resiliência. Flávio aprendeu que para liderar de verdade é preciso estar no campo de batalha com convicção e comprometimento, e que a acomodação é um veneno lento para qualquer negócio. Agradeço grandiosamente por permanecer no vídeo até aqui. A história de Flávio Augusto é um verdadeiro turbilhão de emoções e decisões cruciais, e o melhor ainda está por vir. Prepare-se para os próximos capítulos, onde a audácia e a visão de Flávio o levarão a patamares ainda mais surpreendentes. Depois de reverter a crise do gafanhoto, a Wise Up não apenas se recuperou, mas prosperou, consolidando-se como uma potência no mercado de ensino de inglês. Em 2008, a empresa contava com quase 200 escolas na rede, e o Brasil vivia um momento de robustez econômica, atraindo olhares e investimentos internacionais. Flávio Augusto, agora um empresário consolidado com 36 anos, estava no auge de sua carreira. Foi nesse cenário que ele recebeu uma ligação inesperada. Do outro lado da linha, Carlos Wizard, fundador da rede Wizard, a maior concorrente da Wise Up. O convite era para uma conversa sobre um projeto sem muitos detalhes. Flávio, que já acompanhava a trajetória de Wizard, suspeitava do que se tratava, mas manteve o foco na produtividade de suas metas. Na reunião, Carlos Wizard, com seu tom calmo e didático, introduziu um conceito que Flávio já vinha estudando, mas que agora batia à sua porta de forma concreta. O equity, o valor de mercado da empresa. Wizard propôs adiantar 10 anos de ganhos, que poderiam representar centenas de milhões de reais nas mãos de Flávio, gerando lucros maiores no mercado financeiro, sem o risco e o trabalho de 12 horas diárias. Flávio, embora intrigado, não compreendeu de imediato a dimensão da proposta. A conversa evoluiu, e Charles, filho de Carlos Wizard, apresentou a oferta concreta. 200 milhões de reais à vista pela Wise Up. Para um menino da periferia que começou com um cheque especial, essa era uma cifra inimaginável. 200 milhões com um CDI em torno de 12% ao ano significariam 24 milhões por ano sem qualquer risco ou esforço. A proposta era tentadora, e Flávio pediu 1 mês para pensar. Esse foi um dos meses mais longos e tensos de sua vida. A possibilidade de vender a empresa contaminou sua mente, tirando-o da frequência mental necessária para a produtividade. Ele se afastou da operação, acompanhando os resultados de longe, enquanto um turbilhão de ideias e dúvidas o assaltava. A questão era: vender ou não vender? Para apimentar ainda mais o dilema, no meio desses 30 dias, a crise financeira de 2008 explodiu nos Estados Unidos, com o fechamento do Lehman Brothers. Flávio, que estava alavancado 5 vezes na Bolsa de Valores, viu 80% de tudo o que havia acumulado até aquele momento evaporar. Ele olhava para Luciana e ria, perguntando como ela se sentia sabendo que havia perdido 12 milhões de reais em um dia. Ela, com sua calma habitual, respondia: quantas pessoas no mundo podem se dar ao luxo de perder isso? A pressão era imensa. Todos os seus 5 amigos mais próximos, de diferentes formações, eram unânimes: venda. Aceite os 200 milhões.
A ideia de que a Wizard, agora associada a um grande grupo internacional, seria imbatível no mercado, também pesava. Seria Flávio condenado a ser o segundo lugar? Mas algo dentro dele o freava. Uma intuição. Uma vontade de aprender mais sobre o jogo do equity, de talvez até fazer aquisições e competir de igual para igual. Em uma conversa decisiva com Luciana, eles chegaram à conclusão que, por mais atrativa que fosse a oferta, não era a hora. Decidiram não vender. O não para 200 milhões de reais, em meio a uma perda financeira brutal na bolsa, foi um ato de coragem e uma aposta no futuro da Wise Up. Flávio sentiu-se valorizado e determinado a fazer aquela decisão ousada valer a pena. A partir daquele momento, a porteira se abriu. Fundos de investimento e bancos, nacionais e internacionais, começaram a assediar a Wise Up. Entre 2009 e 2011, Flávio recebeu mais de 4 propostas, cada vez maiores, incluindo novas ofertas de Charles e Carlos Wizard. Em 2010, a proposta chegou a 500 milhões de reais, mas a resposta foi não, novamente. Flávio estava aprendendo o novo jogo, ganhando perspectiva. Em 2009, Flávio e sua família se mudaram para Orlando, nos Estados Unidos. A decisão tinha 2 objetivos claros: retomar o projeto de gestão à distância, que atribuiria valor aos negócios, e buscar segurança para a família em um momento em que a segurança pública no Brasil se deteriorava. Em Orlando, ele observava um fenômeno: o crescente envolvimento dos pais com o futebol infantil, os torneios lotados, um engajamento que ele nunca havia visto no Brasil. A visão de que o maior esporte do mundo se encontraria com o maior mercado de marketing esportivo do planeta começou a se formar. Em 2012, em meio à concorrência pela compra da Wise Up e a um contrato com a FIFA para a Copa de 2014, Flávio conheceu Alexandre Leitão, presidente de uma grande agência de marketing esportivo. A sinergia de pensamentos foi imediata. Flávio revelou seu desejo de comprar um clube de futebol na MLS, Major League Soccer, e Leitão, com entusiasmo, aceitou o desafio de se juntar ao projeto. A pesquisa indicou o sudeste dos Estados Unidos da América, em Orlando, onde Flávio já morava, tinha um pequeno clube chamado Orlando City, que atuava em uma liga equivalente à 3ª divisão. O clube, liderado por um inglês apaixonado, tinha uma base de 3.500 torcedores. Mas para chegar à MLS, era preciso um estádio moderno e um investimento substancial. O projeto total exigiria mais de 200 milhões de reais. Flávio precisava de 2 coisas: ser aceito pelos proprietários dos clubes da MLS e preencher um cheque de 200 milhões. Ele ainda não havia vendido a Wise Up, mas a decisão precisava ser tomada. A intuição, novamente, falava mais alto que o senso comum. O próximo passo foi a Board of Governors, uma reunião trimestral com os donos dos clubes da MLS, um seleto grupo de bilionários. Flávio, o menino da periferia, apresentou seu projeto de investir 200 milhões de reais para estruturar um clube de padrão internacional. A apresentação em inglês durou 20 minutos, seguida de mais 20 minutos de perguntas. Ele precisava provar seu currículo como empreendedor e sua capacidade financeira. 2 semanas depois, o resultado: Orlando City e Flávio foram aceitos na MLS. A festa foi grande, mas a pressão aumentava. O momento do ponto de inflexão era repleto de dúvidas e inseguranças. A planilha não dava segurança, nem os estudos das consultorias. Era ele, sozinho, com o vento batendo no rosto, que precisava decidir saltar do bank jump. A cifra de 200 milhões de reais, o mesmo valor pago pelo Sheikh Mansour para implantar o New York City, fez o menino da periferia balançar. Nos 30 dias de espera pelo contrato, ele voltou a viver o impasse: avançar ou não. O negócio era diferente de tudo que já havia feito, dependendo do crescimento do esporte nacionalmente. Em uma conversa crucial com Luciana, eles avaliaram o pior cenário: perder 200 milhões de reais. Nada mais. Essa conclusão simplificou a decisão. Se desse tudo errado, ele perderia dinheiro, mas aprenderia muito e se divertiria. A insegurança deu lugar à motivação
Em dezembro de 2013, na cerimônia oficial, com a presença do governador da Flórida, do prefeito de Orlando e de mais de 10 mil torcedores, a entrada do Orlando City na MLS foi anunciada. A notícia se espalhou, mas a imprensa brasileira, cética, questionava: por que nos Estados Unidos e não no Brasil? Flávio dedicou-se a explicar a diferença entre o crescimento do mercado e a tradição em campo, e a impossibilidade de ser dono de um clube no Brasil. Em 2014, dois fatos impactantes validaram sua visão. A audiência dos jogos dos SNK na Copa do Mundo superou as finais da NBA e do beisebol, e a contratação de Kaká gerou um evento com 12 mil torcedores. No final do ano, a MLS assinou um novo contrato de transmissão de TV de quase $1 bilhão por 8 anos, contra 68 milhões no contrato anterior. O investimento de Flávio, antes de a bola sequer rolar, já se mostrava feito no timing exato. Em março de 2015, o primeiro jogo do Orlando City lotou o Citrus Bowl com mais de 65 mil pessoas. A média de público de quase 33 mil torcedores por jogo superou qualquer clube brasileiro. Grandes marcas como Disney, Heineken e Coca-Cola se tornaram patrocinadoras. Em 2017, o clube inaugurou seu próprio estádio, construído com recursos 100% privados. E em 2018, a venda de 8,63% do clube para um investidor canadense avaliou o Orlando City em cerca de $500 milhões, 9,5 vezes o valor investido. O Orlando City, em seu quarto ano, era um dos clubes mais valiosos das Américas, à frente de centenários clubes brasileiros e argentinos. O menino da periferia que ousou dizer não a R$200 milhões e investiu a mesma quantia em um sonho louco no futebol americano, agora via seu nome ser gritado por milhares de torcedores felizes, consolidando seu status de bilionário e visionário. O risco do cheque especial de R$20 mil, 18 anos antes, parecia muito maior do que os 200 milhões investidos no Orlando City, pois agora ele tinha a visão e a experiência para avançar na execução do projeto. A trajetória de Flávio Augusto da Silva, marcada por audácia e visão, atingiu um novo patamar em 2013. Após anos de assédio de fundos e bancos, e propostas que escalaram de 200 para 700 milhões de reais, a Wise Up foi finalmente vendida. No dia de seu aniversário, 7 de fevereiro de 2013, a empresa foi adquirida pelo Grupo Abril por quase R$1 bilhão. Para muitos, esse seria o ponto final de uma jornada de sucesso, o ápice de um império construído do zero. Mas para Flávio, era apenas mais um ponto de inflexão, um sucesso grande, como ele brinca. A venda, embora lucrativa, trouxe um sentimento agridoce. Flávio descreve a sensação como a de um pai vendo a filha se casar. Orgulho, mas também a certeza de que nada mais será como antes. Com a família, ele partiu para a Europa, morando em Barcelona, Londres e Portugal, sem qualquer empresa para chamar de sua. O período sabático, no entanto, foi tudo, menos sabático. Em apenas 3 anos e meio, ele compraria um clube de futebol, construiria um estádio, fundaria o meusucesso.com, recompraria a Wise Up e lançaria 2 best-sellers. A decisão de vender a Wise Up para Flávio não era um sinal de fracasso, mas sim uma estratégia de valorização. Ele acreditava que uma empresa, para ser verdadeiramente grande, precisava ser institucionalizada, despersonalizada, provando que seu valor não dependia apenas da presença do fundador. A venda por um valor tão expressivo foi a validação dessa visão. No entanto, a história da Wise Up não terminaria ali. Após a venda, o Grupo Abril enfrentou desafios, incluindo a morte de seu fundador, Roberto Civita. A Wise Up, recém-adquirida, entrou em um limbo. Os franqueados sentiram a instabilidade, e a rede, que Flávio havia construído com tanto esmero, começou a perder performance. 3 anos de trocas de donos, crises econômicas e uma gestão sem a experiência necessária no setor debilitaram a empresa. Flávio, mesmo à distância, acompanhava com preocupação. Em outubro de 2015, o fundo que era proprietário da Wise Up procurou Flávio.
Eles queriam focar em educação infantil e perguntaram se ele teria interesse em recomprar a empresa. A resposta foi um sim imediato. Flávio via não apenas uma oportunidade de negócio, mas uma responsabilidade moral com os colaboradores e franqueados que tanto respeitava. Ele conhecia cada parafuso da Wise Up e sabia que poderia reverter a situação. A recompra foi um processo acelerado. Em apenas 50 dias, um recorde para uma transação desse porte, Flávio, com uma equipe de advogados, contadores e executivos, fechou o negócio. A Wise Up voltou para casa por 590 milhões de reais, uma fração do valor inicial de venda, mas um investimento estratégico. No dia do fechamento, em um escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo, a mesma caneta com a qual ele havia assinado o contrato social da Wise Up em 1995 foi usada para assinar a recompra. A primeira providência de Flávio foi contatar os Evangers, diretores e funcionários antigos que haviam sido desligados ou saído da empresa. Ele os contagiou com a ideia maluca de comprar a Wise Up de volta, e todos, com a cabeça erguida, retornaram para reconstruir. O clima era de festa, mas os desafios eram imensos. A franqueadora estava quebrada, com um déficit de caixa de 8 milhões de reais por mês. Flávio, com a experiência de quem já havia esmagado um gafanhoto, agiu com rapidez e firmeza. Em uma reunião decisiva com 450 franqueados, ele abriu o jogo, revelando a real situação da franqueadora e a necessidade de um turnaround. Com a metáfora do transatlântico afundando, ele mostrou que estava no mesmo barco e que sabia exatamente o que fazer. O plano incluía a redução drástica de despesas, a reestruturação da equipe e, crucialmente, a mudança na forma de pagamento do material didático, eliminando os boletos que geravam uma inadimplência de 42%. A adesão dos franqueados foi total. Em poucos meses, o fluxo de caixa se equilibrou. A empresa gerou dezenas de milhões de caixa e Flávio, com sua equipe, implementou novos produtos e estratégias comerciais. Em maio de 2017, uma notícia bombástica. Carlos Wizard, seu antigo concorrente, tornou-se sócio da Wise Up, comprando 35% da empresa por 200 milhões de reais. Juntos, eles criaram a Holding Wiser Educação, com o plano de adquirir outras marcas e construir a maior rede de escolas de inglês do Brasil. A história de Flávio Augusto da Silva é um testemunho vivo do eterno recomeço. Ele não se aposentou aos 50 anos como havia planejado, mas continua na fase 1, buscando novos desafios e pontos de inflexão. Sua filosofia é clara: a acomodação fede e o estresse da mesmice é muito maior do que o estresse de uma vida repleta de novas aventuras. Além de seus empreendimentos, Flávio se tornou uma figura pública influente, com o projeto Geração de Valor, impactando milhões de pessoas com seus conteúdos sobre empreendedorismo e mentalidade. Ele doa todos os direitos autorais de seus livros para projetos sociais, reformando escolas e gerando oportunidades. Sua recompensa, ele diz, vai além do financeiro. É a satisfação de ver a mudança na vida de pessoas que, como ele, nasceram na periferia, mas sonham em conquistar o mundo.